amigos, que alegria receber vocês aqui no Colégio Batista. Estou com muita saudade, mas acredito que no tempo certo estaremos juntos. Enquanto isso, vamos participar da Frequência Certa, nossa assembleia. Com vocês, Frequência Certa! Olá, galera do Ciba. Mais uma vez estamos aqui para fazer aquela assembleia animada. Contamos com vocês, hein? Vamos lá, vamos cantar com alegria. Sobre o pecado, seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, deu a minha cruz, teu sangue me salvou, de vida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Sobre o pecado e nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, que não falha, tomou o meu lugar, tomou a minha cruz, teu sangue me salvou, de vida pagou. Jesus, eu canto, que hoje livre sou. Legal.
grato por tudo que tenho. Um tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus verdadeiro, me deu tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Batendo palma. Saudação a todos, sejam todos muito bem-vindos ao melhor lugar do mundo. Interessante que o melhor lugar do mundo não é um espaço geográfico. O melhor lugar do mundo é o aqui e o agora. E esse, de fato, é o lugar e essa é a hora. Porque nós somos habitantes do agora, já dizia o poeta. Então esse é o espaço das altas ideias, o espaço em que nós conversamos sobre coisas que de fato fazem bem à alma. Eu aprendi com os irmãos jamaicanos a arte do reasoning. O que é o reasoning, senão o arrazoamento, aquele ambiente em que nós conversamos e aprendemos coisas que de fato trazem sentido e significado para a existência. Então hoje eu quero arrazoar com você sobre viver, porque na vida, viver é infinitamente mais do que somente sobreviver. Isso me faz te perguntar se você, na vida, tem fome de quê? Interessante porque a fome por Deus muitas vezes se manifesta através de perguntas difíceis, contudo honestas. Eu insisto,
você tem fome de quê? Eu, por exemplo, se você me faz essa pergunta, eu tenho fome de viver. Porque, como disse, a vida é infinitamente mais do que apenas sobreviver. É interessante que você, como aluno, certamente vai se reportar, se relembrar das aulas de ciências quando você aprendeu o ciclo da biologia. Lembra que os seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Então, eu preciso te dizer nessa hora que a vida, ela é infinitamente mais do que o ciclo da biologia. Nós não estamos aqui simplesmente para nascermos, crescermos, nos reproduzir e depois envelhecer e enfim, morrer. A vida, com isso eu quero lhe dizer que a vida é infinitamente mais do que o ciclo da biologia. É por isso que muita gente também quer prazer para aliviar a dor, já diziam os poetas. Interessante que nessa busca por prazer para aliviar a dor de uma vida que tão somente está circunscrita ao ciclo da biologia, essas pessoas se entregam a prazeres que são prazeres que na verdade não geram vida, são prazeres que de fato levam à morte. E é interessante que há uma frase do Evangelho que faz todo sentido quando nós pensamos sobre isso. A frase diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Mas, graças a Deus por essas conjunções adversativas que existem nos textos bíblicos, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você, como bom estudante de português, percebeu que nesse texto há uma redundância. Nessa parte, após a conjunção adversativa, mas o dom gratuito de Deus. Ora, um dom é um presente, é uma dádiva. E todo presente ele só pode ser de graça, de grátis. Então, o dom gratuito de Deus é tão somente uma construção de modo a que você preste atenção na profundidade do que está sendo oferecido. O salário do pecado é a morte, ou seja, você se entrega para uma vida que não agrada ao Todo-Poderoso, ao Criador, e a recompensa por ter vivido esse tipo de vida é, no final dessa não vida, morrer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí a pergunta é, o que é vida eterna? Porque essa é a proposta daquele que é a luz do mundo. Interessante que ele falou assim: o ladrão veio tão somente para roubar, matar e destruir. Olha a tríplice obra do ladrão. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha que interessante, Jesus está dizendo que ele, em contraposição ao ladrão, veio para que os seres humanos desfrutassem de vida. Então quer dizer que aqueles que não seguem após a luz do mundo não têm vida. E pouco menos em abundância, que significa vida em profusão, vazando de você. Vida na sua máxima expressão. Isso é sensacional. Mas tem um detalhe. Geralmente nós não conseguimos compreender o que seja vida eterna. E aí nós nos confundimos. Por exemplo, há duas palavras no texto original, há duas palavras em grego que descrevem a vida. A vida finita, que é a vida bios, a vida que a biologia conhece. Mas há a vida proposta pelo Criador, que tem outra palavra, a vida eterna, que é zoe. Aí você fala, André, e qual é a diferença? Por exemplo, ser um discípulo, ser um seguidor da luz do mundo, não significa, por exemplo, ter mais bios. Aí você fala, ué, por que não, André? Porque isso significaria simplesmente ganhar mais anos na vida. Aí você fala, mas e como é que é então? Ser um discípulo da luz
quer dizer que nós teremos a nossa bios morta substituída por Zoe, ou seja, por vida eterna. E eu sei que você me pergunta, André, como assim, mano? Como é que é isso aí? Aí a gente precisa ter uma mudança de paradigmas. Por exemplo, a maior parte das pessoas que estão no planeta acham equivocadamente que vida eterna é uma vida que não acaba mais, né? Viver para sempre. Só que eu preciso te dizer o seguinte, presta atenção. Eternidade não é medida de tempo. Tempo, ele é mensurado, ou seja, por quantidade. Eternidade não pode ser mensurada, porque eternidade não é muito tempo. Eternidade é ausência de tempo. Então, eternidade não é mensurada por quantidade. Eternidade tem que ver com qualidade. Quando Jesus diz que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância, vida da eternidade, ele quer dizer que nós experimentaremos uma vida com a qualidade da eternidade que não pode mais ser afetada pelas circunstâncias. Traduzindo, independente do que aconteça a nós, a nossa vida não pode mais ser prejudicada pelas circunstâncias. Quando você compreende isso, tudo ganha outro sentido, outra conotação. E aí você fala, André, então é interessante que vida eterna não é simplesmente mais anos em minha vida, mas é mais vida em meus anos. E é exatamente isso. Quando a gente se abre para essa realidade, tudo fica mais significativo e mais produtivo, ou seja, a nossa vida ganha sentido, significado e propósito. E aí você fala, André, o que é propósito? Propósito é a razão pela qual algo ou alguém existe e vive infinitamente mais e melhor aqueles que têm um propósito existencial. E aí você fala, André, quando é que eu posso começar a experimentar essa vida com qualidade da eternidade? Aí eu preciso te dizer o óbvio, exatamente agora, porque só se pode viver a vida com qualidade da eternidade no único lugar que é possível estar e desfrutar, ou seja, no hoje, no agora e no presente. E aí você fala, André, por que eu só posso desfrutar dessa vida no hoje, no agora e no presente? Ora, por uma razão muito óbvia. Ontem é passado, portanto está liquidado. O amanhã, ou seja, o futuro, é uma possibilidade. O que te resta então? Exatamente o hoje, o agora e o aqui. E é tão somente no presente, é no hoje, que a vida acontece. Aliás, um outro poeta, um inglês de Liverpool, disse o seguinte, que vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo planos. Um educador, de quem eu gosto muito, chamado Rubem Alves, disse o seguinte, a vida não pode ser economizada para amanhã, ela sempre acontece no presente. Então, o primeiro desafio que você tem é, se você quer viver essa vida com a qualidade da eternidade, você precisa continuar seguindo a luz. E, seguindo a luz, você vai desfrutar dessa vida com intensidade, qualidade e expressividade no presente. Para isso, você precisa estar presente no presente, desfrutando do presente como um grande presente. Interessante, magnífico. Por exemplo, algumas vezes eu me apresento como André, digo que também sou chamado de Michelin, e agora, para fazer todo sentido nesse nosso arrazoamento, eu te apresento como sobrevivente. E aí você fala, sobrevivente, André? Eu falo, sim. Sobrevivente de quê? Por exemplo,
eu sobrevivi a essa fase que você está exatamente agora, que é a fase mais difícil da vida, que é a adolescência. A adolescência é uma fase extremamente complexa. Por exemplo, eu consegui sobreviver porque eu adolesci sem adoecer. E é por isso que eu troco essas ideias com você, para que você possa, de fato, adolescer sem adoecer e viva com intensidade toda a possibilidade que você tem de vida. Então, por que eu me apresentei a você como sobrevivente? Por uma razão muito simples. É que algumas mensagens, elas só podem ser compreendidas quando o mensageiro de fato é a encarnação da sua mensagem. Eu sobrevivi à adolescência, mas no início eu te disse que viver é infinitamente mais do que apenas sobreviver. Então hoje, conversando com você, eu estou vivo e ativo. E isso me habilita a dizer o seguinte: quem crê experimenta sempre resultados positivos. Agora, não me confunda quando eu uso a palavra resultado com um coach. Não é disso que eu estou falando. Eu estou te falando de viver com intensidade na sua máxima expressão. E aí eu sei que agora, no íntimo do seu ser, no seu coração, você me pergunta assim: André, maneiraça essas ideias aí, mano. Mas assim, na boa, como é que eu posso saber que isso aí é verdade? Como é que eu faço para viver com toda essa intensidade? Te digo da maneira mais simples que posso. Não tem outro jeito senão vivendo. Então, viva! E isso, quando eu te falo, eu te coloco diante de um desafio intransferível. E aí você me diz: André, e qual é esse desafio intransferível? É simples. É que na vida, todos nós, todos que estamos na vida bios, precisamos escolher em relação a que viver. Então, hoje, enquanto você me ouve, ainda que você não perceba, você precisa tomar uma decisão. E digo, você vai tomar a decisão entre ficar e abraçar aquilo que é efêmero ou aquilo que é eterno. Ainda que você fuja dessa escolha, eu preciso te dizer que não decidir já é decidir. Ou você opta pelo que é efêmero, pelo que é passageiro, ou você opta pelo que é eterno. Lembrando que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Não vale a pena, é uma grande perda de tempo. A única maneira que você tem de saber se isso é verdade é vivendo. Então você precisa conjugar o verbo viver. E aí eu te digo, vive e vê. É o único jeito que você tem de comprovar se isso de fato é verdade. Essa é a única coisa que eu tenho a dizer a quem quer saber mais. Então, eu sou um camarada que toda a pulsão, desde o íntimo do meu ser, é para viver. Então, se você está se perguntando assim: André, como é que eu posso saber como viver com intensidade? Sabe o seguinte: a experiência comprobatória é a vida. Você vai viver e aí você vai saber se de fato isso que eu estou te dizendo é verdade. Então, vive e vê, porque a experiência de seguir a luz, ela é intransferível. Ninguém pode ser protagonista no seu lugar. Insisto, viva e vê. E a prova definitiva é o gabarito. Você, se quiser saber se você está vivendo com intensidade, leia a biografia de Jesus de Nazaré. Mateus, Marcos, Lucas e João. E ali você vai ter um gabarito para você ver se essa vida que ele propôs para aqueles que são seus seguidores está sendo efetivada e experimentada por você.
Se você ainda não experimenta essa vida, abra-se à luz, abra-se a Cristo Jesus e fala: Senhor, eu quero viver essa vida com qualidade da eternidade. Eu não quero mais viver essa vida da efemeridade. Eu quero viver a vida com qualidade da eternidade. Tá certo? É isso, essas eram as ideias e agora fica a seu critério. Viver com intensidade ou tão somente sobreviver e viver pela metade. É isso. God bless!